Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Então hoje vamos pegar aqui um verso aleatório do Bhagavad Gita. Vamos pegar o Bhagavad Gita, vamos escolher uma página aqui aleatória. Pronto. Caiu no verso 16 do capítulo 5. Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Então, lendo o verso. Jnanena tu tad agyanam jesham nashitam atmanaha tesham aditya vajigyanam prakashyati tati param. Tradução: quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Então esse verso aqui, ele cita o óbvio, né? Onde o Senhor Krishna está falando a Arjuna que se você obtém o conhecimento que representa a percepção da realidade, conforme explica a autoridade suprema aqui no Bhagavad Gita, porque quando falamos de conhecimento, estamos falando do conhecimento dado diretamente pela suprema personalidade de Deus. Entende? Existe um conhecimento que ele é eterno e que esse conhecimento ele se perde quando muitas pessoas se tornam ignorantes, despojando assim o conhecimento ou manipulando o conhecimento para controlar as pessoas. Esse conhecimento é ocultado. E daí, né, Deus ele envia os seus devotos, ou ele mesmo vem presentemente para revelar esse conhecimento. Esse mundo material, ele é uma escola na qual nós espíritos, dentro dessas formas humanas, temos uma inteligência para o quê? Absorver esse conhecimento e eliminar toda essa chamada assim ignorância. Ignorância no sentido que você ignora quem você é, o que é esse mundo, quem é Deus, o que você deve fazer para se unir com esse divino. Enfim, qual é o propósito por trás dessa vida que você está vivendo ignorantemente, onde você está ignorando
o propósito real da existência. Isso que é chamado Maya. Maya significa esse estado de consciência onde você está se identificando com essa forma material, com essa mente que é cheio de conceitos, de crenças, de informações derivadas desde quando você entra nesse corpo bebezinho até quando você fica adulto. Todo esse conhecimento material que vem na forma de informações, vamos dizer assim, ignorantes do lado espiritual, ou que também tem um lado espiritual manipulado, você simplesmente perde o rumo, o sentido da sua vida. E aí o próprio Senhor, né, Supremo, a divindade, ela vem pessoalmente a esse mundo através de sua potência interna. Esse mundo em que vivemos é a potência externa de Deus. E Deus, através da sua potência interna, já que para Deus tudo é possível, ele faz do impossível possível, ele se torna presente aqui nesse mundo e relata esse conhecimento do Bhagavad Gita, assim como ele fez 5.000 anos atrás, e agora nós estamos tendo a oportunidade de divulgar essa mensagem, porque esse é o desejo de Deus, que nós possamos dar esse conhecimento para que a pessoa que ignora completamente esse conhecimento ou que nunca ouviu, receba a oportunidade de aprender, né? Pelo menos, teoricamente, ela vai ter ouvido esse conhecimento. E esse conhecimento, como a gente sempre fala, é Raja Guhyam, Raja Vidyam, que está no capítulo 9 do Bhagavad Gita, que se diz que esse é o conhecimento real, é o conhecimento confidencial. Não há outro conhecimento além desse conhecimento do Bhagavad Gita. Todos os assim chamados mestres, se eles realmente têm a realização direta de Deus em seus corações, eles vão ditar esse conhecimento, mesmo que não seja nos padrões do Bhagavad Gita, mas vai ter uma igualdade de informação. Quando a alma atinge a verdade de si mesma e a verdade de Deus, ela entra numa frequência onde ela começa a falar sobre essa realização interna. De modo que a verdade é uma só. Mesmo que a pessoa seja um analfabeto, nunca tenha ouvido, né, o Bhagavad Gita, mas de alguma maneira ele entrou em contato com Deus em seu coração, naturalmente a informação que ele vai passar desse conhecimento tem que estar consonante com a informação do Bhagavad Gita, que é a canção do Supremo. E aí as pessoas podem fazer esse comparativo, né, de que o que está sendo falado naquela religião, naquela filosofia, tem o parâmetro da autoridade suprema, porque quando Deus fala, essa é a realidade máxima do saber, do conhecer. E é isso que nós temos que nos ater. Então aqui nesse verso, Krishna ele já está falando para Arjuna que se ele está nessa posição de ignorância, ele deve receber esse conhecimento imediatamente. E em posse desse conhecimento, que é considerado a maior riqueza que uma alma pode obter nessa vida material, ele destrói essa assim chamada ignorância. Tá? Então temos que meditar profundamente sobre isso, porque não estamos aqui na vida humana simplesmente para viver uma vida material sem sentido, ignorando os fatos espirituais, ignorando a nossa energia de rendição ao Supremo, para que tenhamos essa libertação interna dessa assim chamada vida de Maya, da ilusão. A vida material pela vida material, onde a pessoa simplesmente está correndo atrás de algum desfrute ou
vivendo simplesmente de entretenimentos, buscando prazeres temporários, fugazes e tentando evitar o sofrimento. Isso é vida material. Busca de felicidade temporária e medo de sofrimento temporário. Isso é chamado vida material. E o espírito, ele ignorante, né, desse conhecimento espiritual aqui da Bhagavad Gita, ele está sempre em ansiedade, porque ele sempre está fugindo de alguma coisa, ou ele está querendo alcançar alguma coisa dentro desse mundo de dualidade material. Isso deixa o espírito assim completamente, né, o espírito apagado. O espírito aqui, em ignorância, ele é uma centelha espiritual. E através desse conhecimento, é como se você acendesse cada vez mais essa centelha para ela se tornar uma chama. E aí, quando você se rende a Deus, essa chama ela se torna uma fogueira poderosa. Daí se chama, né, que o devoto puro, ele purifica tudo. Ele resolve, né, o coração das outras pessoas, porque o devoto puro é um ser que está iluminado. E cada pessoa nesse planeta, não importa se ela é ignorante ou não, ela é um devoto puro de Deus, só que ela não está situada nessa posição, porque falta a ela exatamente esse conhecimento, onde ela se posiciona perfeitamente, né, na sua vida, para seguir dentro de uma estrutura feliz e progressiva, aqui enquanto encarnado nessa forma humana. A nossa forma humana tem que expressar o espírito que nós somos. Você não precisa brigar com a sua energia material ou com o seu corpo carnal, porque no fundo tudo é espiritual, tudo é uma expressão do espírito em dimensões diferentes. Por isso se diz que nós somos, né, multifacetados ou fractalizados, tem esse tipo de palavra. Nós temos vários corpos, né, esse corpo grosseiro, temos vários corpos sutis, que são governados pelo espírito, pelo aquilo que nós somos. E esse espírito, ele é uma parte integrante de Deus, de modo que em todos os seus corpos, né, que são multifuncionais, cada um sendo um instrumento de determinado calibre para você atingir exatamente esse ponto da realização de si próprio, de despertar esse amor puro por Deus, você tem que saber utilizar adequadamente. E para isso você precisa do conhecimento. Assim, Krishna vem, né, o Senhor Supremo, pessoalmente, e envia também os seus devotos, naturalmente, para repetirem o que ele falou, dando, né, a sua realização, a sua energia. O devoto puro, ele é chamado meio transparente de Deus. Onde está o devoto puro é onde está Krishna. Então, Krishna ele age através de seus devotos puros, ou seja, o devoto puro é o espírito de Deus em ação, já que somos energias de Deus. Deus age através de certas almas que estão unidas com ele nesse grau máximo de consciência, para espalhar a mensagem dele dentro da frequência correta, para que as pessoas possam entender, e a própria energia do devoto puro vai exemplificar como uma pessoa deve, né, se espelhar naquele exemplo, para viver uma vida em harmonia espiritual aqui nesse mundo. Por isso se diz que 1 minuto onde você está associado com um devoto que já realizou o divino, que já vive na vida espiritual, é muito mais, né, importante do que você viver milhões de vidas se associando com pessoas que não têm nenhuma realização espiritual, que estão vivendo na plena ignorância do espírito, que só estão vibrando em termos de materialidade.
Temos que pensar nisso, né? Onde estão esses devotos mais realizados, que eu posso me associar, que eu posso ouvir, né? O Bhagavad Gita de suas próprias realizações dentro do padrão dado pelo conhecimento divino, porque o devoto puro, ele nunca fala por ele mesmo, assim. Ele sempre fala baseado na autoridade suprema. Por isso existe a Bhagavad Gita. Se um devoto fala algo de Krishna, por exemplo, ele vai logo em seguida e recita um verso, seja do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, de tudo aquilo que está aí no mundo material que pode comprovar aquilo que a pessoa está falando. Ela não vai inventar algo, não vai ficar tentando criar uma religião, uma instituição para atrair certos discípulos. Aí essa pessoa começa a falar coisas agradáveis que atraem certas pessoas para sua congregação, e aí há toda uma manipulação financeira, ou, com intenções secundárias. O devoto simplesmente vive a sua vida rendida a Deus, em paz interna, e naturalmente ele transborda esse conhecimento, porque é isso que é o desejo de Deus, usar os seus devotos para espalhar a mensagem divina. Nessa era de Kali, principalmente, o Senhor Supremo também veio como Chaitanya Mahaprabhu, e é desejo de Krishna Chaitanya que todo mundo, todos os seus devotos, né, mais avançados, preguem sobre esse processo de cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nos passatempos do Chaitanya Charitamrita, o próprio Nityananda Prabhu, que é Balarama, que é a personificação do poder de Deus, era instruído por Chaitanya Mahaprabhu para pregar o santo nome em todos os lugares, né? Então Chaitanya falava, né, para Nityananda, vá assim de casa em casa e pregue sobre esse processo tão simples e fabuloso aqui em Kali Yuga, que se as pessoas cantarem esse nome, elas simplesmente vão se libertar completamente dessa energia ilusória e vão se situar em consciência pura. Mas as pessoas, em ignorância, não conseguem compreender. Tudo elas relativizam, tudo elas compreendem com a visão material. De modo que elas não cantam o santo nome, mesmo sendo a presença de Deus na vibração, diretamente enquanto você canta, porque elas estão sempre julgando, sempre criticando, ou querendo tomar partido para um lado religioso, um lado filosófico, ideológico. E aí elas dispensam, né, esse conhecimento que está sendo dado pela misericórdia divina. O santo nome de Deus, esse Mahamantra, representa a misericórdia máxima de Deus, porque Deus ele não está mais questionando se você tem qualificação espiritual ou não para se conectar com ele em amor. Então ele fala, se você cantar esse nome realmente com devoção, com esse sentimento rendido a mim, entendendo, né, sem ignorância nenhuma, entendendo, tendo esse conhecimento de que esse é o processo de Kali Yuga, simplificado, porque já que é a misericórdia de Deus, ele não está estabelecendo padrões, regras rígidas. Você simplesmente tem que cantar o meu nome. E ao cantar esse nome, naturalmente, você vai ter a percepção interna, né, da superalma, do Brahman, da energia que está aqui, tudo que é Deus, dos pés de lótus de Deus, dos passatempos divinos. Tudo isso está expresso aí e só pode entender realmente quem tiver situado num nível de consciência, de percepção dessa realidade que é derivado da realização que você tem de Deus no seu coração. E esse é o sacrifício da forma humana de vida. Você tem que necessariamente
todos os dias, cocriar com Deus nessa vida material a energia espiritual. Você tem que transformar tudo, né? Já que você é um mágico divino, transformando a realidade na qual você vive naquilo que está baseado no conhecimento. A maioria das pessoas nesse mundo material, principalmente nessa escola terra, estando em ignorância, elas naturalmente estão cocriando de uma forma negativa, uma forma onde tudo cria caos, né? Guerras, medos, violência, negligência, falta de amor, de irmandade. Esse é o mundo caótico criado pela soma de pensamentos, né? pela egrégora, né? A agremiação de formas de pensamentos sempre voltadas para a satisfação egoísta. Daí vermos, né, como é o nosso mundo. Mas por que o mundo é assim? Ah, Deus que fez tudo errado. Eu disse, não, Deus não fez nada errado. Deus está no seu coração e tudo é perfeito. A sua mente é que está gerando tanto um mundo individual, pesado, denso, cheio de problemas, negativizado, e a soma de cada mundo individual nesse contexto denso, vai criar um mundo denso. Era de Kali Yuga significa isso. Um mundo infernal. É o mundo mais denso, é Kali Yuga. Satya Yuga é a era de ouro. Kali Yuga é a era de ferro. Então a existência, né, do progresso humano, ele é feito nessas diversas eras. Então, na era de Satyuga, todo mundo é feliz, todo mundo está sempre meditando em Deus, todo mundo é irmão, todo mundo é amoroso. Era de ouro, né? Por isso que é falado da era de ouro. Ouro no sentido de que se está todo mundo feliz, se está todo mundo em paz, se todo mundo entende o propósito da vida, se todo mundo está praticando um processo espiritual, entendendo tudo como é de fato, dentro desse conhecimento, então isso é maravilhoso, é o paraíso. Satyuga é o paraíso da somatória dos pensamentos e sentimentos de uma humanidade que constitui aquele momento específico. E Kali Yuga, a era que a gente vive agora, é a somatória dos pensamentos de pessoas basicamente ateístas ou interesseiras, né? Mesmo as ditas assim espirituais e religiosas, são pessoas interesseiras que só estão com Deus ou por medo ou querendo alguma coisa, e não tem esse fluxo de amor espontâneo por Deus, conforme ele pede na Bhagavad Gita. Onde ele mesmo diz, né, Samahatma Sudurla Baha, é muito rara, Arjuna, uma alma que realmente está rendida a mim, assim, simplesmente por estar rendida, amor pelo amor, não está exigindo nada. Ela compreendeu que ela é uma parte integrante minha e que a essência dela é esse amor relacionado comigo. E assim é lá no mundo espiritual, em Vaikuntha Loka Dhamma, o mundo que é a existência que é criada pela potência interna de Deus. Essa potência bem-aventurada, que é personificada em Srimati Radharani. A namorada de Krishna é a expansão da felicidade dele. Compreende? Temos que ter esse conhecimento um pouquinho mais causal, original. No mundo espiritual, tudo é baseado em consciência plena e felicidade, dentro dos aspectos eternos do espírito. Assim, quando você conquista esse conhecimento e essa vivência interna, logicamente porque você se rende a Deus de verdade, com esse conhecimento, né, absorvido pela sua alma, pela sua inteligência, então você vai se qualificando cada vez mais dentro dessa forma humana, e por isso que ela é maravilhosa, porque ela te dá essa possibilidade de você realizar Deus, na hora da morte, ou seja, na hora que você vai abandonar esse veículo, quando bem usado para a vida espiritual, conforme o Senhor Krishna nos expõe aqui nesse conhecimento,
o seu espírito volta para a realidade espiritual, para a potência interna de Deus, e sai dessa potência externa aqui, que é o mundo material, o mundo de Maia. Maia é a potência externa de Deus, que está agindo com esse propósito de conduzir, né, às vezes de uma forma sofrível, o espírito rebelde, que está tentando existir separado de Deus, que está tentando existir negando a realidade divina. Então esse é o mal da humanidade, é o sintoma de Kali Yuga, da Era de Ferro, onde tudo é conturbado, tudo é confuso. Eu recomendo vocês lerem lá o canto 12 do Bhagavatam, os capítulos iniciais que descrevem toda a sintomática de Kali Yuga. Inclusive eu já fiz palestras sobre isso. Se você tem esse conhecimento, imediatamente você entende que você tem que escapar dessa maia, dessa ilusão. E você escapa da escuridão, que representa a maia, se situando na luz espiritual. Inteligência significa essa luz espiritual brilhando. Tanto que aqui no Bhagavad Gita, Krishna, depois de recitar todo o conhecimento para Arjuna, ele pergunta: você me compreendeu agora com a sua inteligência, Arjuna? Ou você quer que eu repita tudo de novo para você? Aí Arjuna falou: não, eu compreendi as suas palavras e agora lutarei. Então esse lutarei tem um sentido místico, né? Sim, agora eu vou ser uma energia agindo em seu nome. Por isso você fala assim: eu sou Deus em ação. Deus age através de mim, porque eu sou uma parte de Deus. E eu tenho que saber me colocar na posição para fluir com o divino, porque essa é a posição eterna e correta de toda a alma. Esse é o conhecimento pleno. Quando você entende que você é parte de Deus, você se conecta com essa energia divina, que é a fonte da sua vida, é a fonte de tudo. E você passa a exercer esse compartilhamento de energético e energia para se expressar em todos os seus campos multidimensionais. Agora, por exemplo, eu estou participando a minha energia nessa forma humana, fazendo uma aula da Bhagavad Gita, dentro de uma realização, mostrando a autoridade suprema, tentando de alguma forma fazer com que aquelas pessoas que estão ignorantes e que por algum motivo estão ouvindo essa aula agora, possam ter um insight interno, ter uma vontade, por mínima que seja, de adquirir essa escritura do Bhagavad Gita, como ele é, né, de Srila Prabhupada, porque tem muitos Bhagavad Gitas também que são especulados, mas esse Bhagavad Gita em especial de Srila Prabhupada, como ele é, que vai dar todos os parâmetros para você estruturar a sua vida humana dentro de uma harmonia, de uma comunhão com esse sentimento íntimo de você e Deus estar vivendo felizes. Nessa conjectura humana onde muitas coisas vão acontecer, onde Deus vai usar você como um instrumento de levar a luz às outras pessoas e de você ser uma pessoa muito feliz internamente, brilhando essa energia amorosa. E daí o seu aspecto Ananda, bem-aventurado de felicidade, ele está sempre em manifestação. Não importa se você está no mundo espiritual ou no mundo material, se você está consciente de si mesmo e comungando realmente, momento a momento com Deus, esse amor, essa entrega, essa amizade, naturalmente você vai estar exponenciando no seu coração essa verdade que vai se
transbordar como um serviço devocional específico. Aqui agora estou fazendo o serviço devocional de falar sobre a Bhagavad Gita. E isso me deixa muito feliz, porque eu sei que há esse intercâmbio com Deus quando as minhas palavras saem, né, do chakra criativo, que vai dar às outras pessoas a oportunidade de ouvir algo que talvez elas nunca tenham ouvido. Como falava o mestre Jesus, né, quando ele falava o ensinamento, ele estava obrando, né, em nome de Deus. Não sou eu que faço a obra, mas é Deus que faz através de mim, dizia o mestre Cristo, né? E ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Ou seja, para você ter ouvidos de ouvir, você tem que estar situado no espírito, sem a mente. Você tem que ouvir diretamente o que Deus está falando na Bhagavad Gita. E para isso você tem que fazer a disciplina, o sacrifício na vida humana para estar cada vez mais imerso na sua realidade, no seu silêncio interno, além da mente. E deixar para usar a mente mais no sentido funcional, sem falso ego, né? Para raciocinar, para ir ali no mercado comprar alguma coisa, para fazer qualquer coisa que seja uma operação mental e intelectual, dentro desse nível de sobrevivência dessa forma. Porém, o espírito ele está além de tudo isso. O espírito é Satchitananda, Chit, ele é pleno de conhecimento. Quando você se conecta com Deus, todo o conhecimento é automaticamente revelado para você nesse nível espiritual. E daí você pode compreender o que é o conhecimento material, o conhecimento ilusório, que é regido por essas três forças materiais, chamadas, né, o modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. Você vai ver nitidamente como que a ilusão está impondo determinadas informações no cérebro das pessoas para deixarem elas sempre nesse estado confuso. Então o devoto ele tem essa capacidade, porém ele não interfere. Ele simplesmente, dentro do seu linguajar, da sua possibilidade simples de dizer algo para as pessoas, ele pede que elas prestem um pouquinho mais de atenção e tenham um pouquinho mais de entusiasmo de seguir tanto o processo de cantar o santo nome, de meditar, de estudar os passatempos de Deus, de ter mais essa curiosidade em relação ao divino e também, né, de meditar. Estar sempre nesse estado meditativo, onde você está sempre lembrando do divino. Você tem que estar sempre lembrando que você não é essa forma material. Você tem que ver os movimentos da sua mente. A sua mente, ela não quer, quando ela não está purificada, né, ela não quer ficar em contato com o divino. Ela tem aversão ao divino. Porque a mente, você deu poder para a sua mente. E aí a sua mente se acha a senhora da sua vida. Tem o exemplo do condutor conduzindo, né, os seus cavalos com as rédeas, né? Se você não puxar as rédeas, a rédea significa a mente, os seus cavalos, né, que representam os sentidos, eles vão te levar para onde eles querem. Os sentidos querem simplesmente desfrutar. Mas você não está aqui para desfrutar da matéria quando você tem essa inteligência que representa o condutor desses cavalos. A inteligência tem que estar sempre com a rédea contida no cavalos dos sentidos. Ou seja, você tem que usar os seus sentidos para ir aonde a inteligência, dentro da sua capacidade, da sua assimilação desse conhecimento transcendental, quer te levar. Então Krishna, ele levou Arjuna, né, dentro da batalha de Kurukshetra, para uma situação emergencial da época, que era erradicar os demônios,
E Arjuna, agindo com a mente, ele queria meio assim que rejeitar isso, porque tinha muitos amigos, né, do lado dos demônios dele, tinha muitos mestres de armas, enfim, ele tinha uma ligação sentimental com muitos demônios que ali estavam na guerra. Então ele estava pensando com a mente. Mas Krishna ele estava queria fazer uma limpeza. Esses demônios estavam atrapalhando a escola planeta Terra, porque eles não apenas rejeitavam a Deus, como eram representações do falso ego, sendo Duryodhana, né, o representante máximo. Então, Arjuna, depois que obteve esse conhecimento, colocou a sua mente de lado, entrou na conexão espiritual com Deus e deixou Deus agir dentro do seu coração para ele fazer o serviço devocional dele de guerreiro, onde ele foi escolhido diretamente pela Suprema Personalidade de Deus para erradicar os demônios. E ele fez isso com muito prazer, já não tinha mais aquela crença, né? Aqueles conceitos em relação à amizade, inimizade, parente, não parente. Ele simplesmente cumpriu a ordem de Deus, e assim é um devoto aqui nesse mundo material. Quando obtém esse conhecimento, ele se torna uma força poderosa para agir em serviço devocional, ou seja, para servir ao propósito divino, com devoção, com amor, porque ele está rendido e simplesmente é isso. Como a gente falou na aula passada, assim como uma pessoa, né, uma mulher, quando ela se torna mãe, ela age como mãe. Não é que ela tem que aprender, é algo natural. A mãe vai cuidar do filho. Ela está sempre pensando no filho, como fazer o melhor possível para satisfazer o filho, as necessidades do filho. Assim também um devoto, quando ele atinge esse ponto espiritual, naturalmente ele vai querer servir a Deus com devoção. Essa é o Dharma do Espírito, é a função eterna do Espírito, é que ele é um servo eterno, amoroso de Deus. Compreende? Então é muito importante buscar esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então Krishna está falando aqui, né? Quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento, né? Iluminada porque você tem que ler as entrelinhas, parece que é iluminada por quê? Porque enquanto você não tem a luz do conhecimento, você vive na escuridão da ignorância. Você pode estar aqui no mundo tateando dentro dessa escuridão como uma pessoa, né, que tem problemas visuais, andando, tateando, e sem saber para onde ir, com medo do que você vai encostar, você não sabe onde está a porta de saída, ou a porta do futuro, para onde está te levando, você não sabe de nada. Aí você tem uns sonhos mirabolantes de possuir coisas, de desfrutar de coisas, mas isso é um cego, né? Uma pessoa que está com cegueira espiritual. Você tem que fazer sua vida caminhar para a direção divina. Certo? Então, aqui Krishna está falando, quando a pessoa é iluminada com o conhecimento é esse combustível que você vai colocar todos os dias na sua vida, seja através do estudo das palavras de Deus, através de ouvir de pessoas que estão falando de uma posição realizada, através de cantar o santo nome de Deus, você está alimentando essa centelha espiritual que você é para que ela se torne um fogo divino. E depois ela se torna, né, uma fogueira divina, iluminando tudo. Compreende? Então você se torna uma luz ambulante dentro da escuridão. Assim como o Mestre Cristo falou, né? Eu sou a luz do mundo. Jesus falando na posição de Cristo, e você também é um Cristo, então quando você atingir a sua posição crística, você vai ser uma luz no mundo. Eu sou a luz do mundo. E lá em Gênesis, estou me lembrando agora, que ele fala assim, e a luz veio ao mundo, mas as pessoas não a reconheceram.
Porque as pessoas estavam com problema visual, né? No sentido espiritual. Não reconheceram, não reconhecem esses seres que vêm como luzes divinas nesse mundo. Nesse mundo atual está cheio de pessoas que são luzes espirituais. Às vezes eles falam sementes estelares, né? São luzes conectadas com o divino, mas a maioria das pessoas não consegue ver essas pessoas que às vezes estão aqui mesmo do nosso lado, brilhando. Mas só a luz reconhece a luz. Só um devoto pode reconhecer outro devoto. Em que ponto ele está. Então isso é muito importante. Torne-se uma luz. Adquira esse conhecimento do Bhagavad Gita. Ouça as instruções dos devotos mais avançados, né? Krishna recomenda isso no verso 34 do capítulo 4. Aproxime-se de pessoas que estão plenas desse conhecimento, já vivendo essa vida devocional, para que através dessa associação haja uma conexão energética onde Krishna possa se transmitir através desse devoto para você, e você vai ficar impregnado dessa energia, e você também vai se tornar uma luz e vai impregnar outra pessoa que Deus vai enviar no seu caminho para você ter essa posição de serviço devocional também, com muita humildade, né? Muita humildade, nada de impor nada a ninguém, cada um no seu tempo, respeitando as experiências materiais de sofrimento de cada pessoa, de felicidade ilusória, cada um está vivendo o seu tempo. Só que quando você está acordado num mundo onde está todo mundo dormindo, isso é o que causa, vamos dizer assim, uma tristeza para o devoto, né, que já está vivendo em Deus nessa plenitude, saboreando esse amor, saboreando a realidade, a verdade. O devoto está livre, está liberto das energias de Maya. E aí, quando ele vê todo mundo nessa situação, ele naturalmente tenta, de alguma forma, pedir a Deus para ser usado de uma maneira conveniente para que ele possa moldar o coração das pessoas, para criarem esse entusiasmo de pelo menos lembrar um pouquinho de Deus, ou ler o Bhagavad Gita, ou ter a curiosidade de entrar na internet, por exemplo, e ouvir uma aula, certo? Então, o que acontece é exatamente isso. Você tem que glorificar o conhecimento, porque o conhecimento de Deus, principalmente da Bhagavad Gita, é o maior tesouro que cada pessoa pode ter. Você pode ter tudo nesse mundo, dinheiro, né? Todas as posses, todos os sonhos realizados, isso aí não é nada, isso vai acabar, após a morte acabou tudo, e você tentou ser feliz nisso e não vai ser feliz, pode ter certeza disso. Então o espírito ele quer coisas permanentes, coisas eternas. E esse conhecimento da Bhagavad Gita, ele é a personificação literária de Deus, é a essência dos Vedas, a Bhagavad Gita. Por quê? Porque ele é falado diretamente por Deus. E quando você sabe disso, se você não tem a mínima curiosidade de estudar, de ler o Bhagavad Gita, ou de ter uma vontade de perguntar sobre as questões ou os versos do Gita para alguém que já está realizado no conhecimento do Bhagavad Gita, então você está na mais extrema ignorância. Você está denso, você está na escuridão, você está tateando nesse mundo material, procurando, né, de alguma forma, viver uma vida que você julga ser a melhor maneira de viver aqui, porém esquecido do espírito, sem essa conexão amorosa com Deus, a sua vida sempre vai ser muito frustrante e insatisfatória. Enquanto você não viver e se tornar esse conhecimento, que é chamado Titi, né? O espírito, ele é Titi, ele é um conhecimento pleno, você não vai chegar a lugar nenhum.
vai ficar rodando nessa chamada, né, roda de samsara. Vai ficar nascendo, renascendo, nascendo, renascendo, renascendo. Até que você vai encontrar um dia um devoto que fala dessas coisas aqui que a gente está tratando nessa aula, e você vai começar a ficar mais curioso, né? Você vai ficar mais... Então tem que ter essa necessidade, essa avidez, né? A pessoa ignorante, ela não tem essa avidez. Ela ouve as coisas espirituais, mas ela não coloca a alma nisso. Ela só ouve e depois ela vai fazer outras coisas e amanhã ela já esqueceu. Até a hora do almoço ela esqueceu, que ela já está pensando mais no almoço do que em Deus. Então é assim que funciona. E você, como um devoto, tem que manter essa firmeza. Isso é a coisa mais simples depois que você vai galgando um pedacinho desse caminho espiritual. Quando você vai sentindo esse sabor divino, aí vai ficando mais difícil de você retornar à ilusão. A partir do momento que você tem a realização espiritual, que você está absorto nesse conhecimento da Bhagavad Gita, onde todo o seu conteúdo simplesmente é uma proposta de você se render a Deus. E aí você se rende a Deus, porque agora você sabe quem é Deus, né? Que ele é revelado. Você está cantando o nome de Deus, que é a mesma coisa de que está pensando em Deus, e daí sua vida segue em plenitude espiritual, mesmo você estando num mundo que é chamado, né, ou classificado como material, ou terceira dimensão, quinta dimensão, 20ª dimensão, não importa. Importa que quando você está situado em si mesmo, na sua realidade e na realidade divina, que está dentro do seu coração aqui, agora você está situado no reino de Deus. O reino de Deus se manifesta para você. E o reino de Deus é viver assim, em paz, feliz, em harmonia, em qualificação constante, para que após a morte você retorne para onde Deus quer que você retorne, que é lá para juntinho dele. Temos que fazer essas considerações diariamente. Esse é o sacrifício da forma humana, o ofício sagrado. Então, se você está obtendo esse conhecimento agora, pense mais profundamente o quão rica tem sido a sua vida ou o quão pobre tem sido também. O quanto você está progredindo e o quanto você está degradando a sua existência humana. Então, riqueza significa isso, rendição, entrega do coração e da alma a Deus e viver espiritualmente consciente nesse mundo, fazendo o serviço devocional nessa cocriação junto com o divino no coração. Tudo vai se manifestar perfeitamente na sua vida no momento que tem que manifestar. Você não está mais preocupado com o futuro ou com medo de alguma coisa, porque você está vivendo em Deus, imerso no divino. E o divino está manifestado em plenitude no seu coração, aqui e agora. Não tem depois, não tem amanhã. Você vai além da mente, além da temporalidade, além do tempo e do espaço. Mas o espírito pode ver através da mente que existe essa realidade material que é uma cocriação dele. Se você está aqui por algum motivo que você pode não saber agora, né, depois você vai saber, enquanto você estiver aqui, faça o que você tem que fazer espiritualmente. Como disse Srila Prabhupada, faça do limão uma limonada. Se você está no inferno, faça desse inferno um paraíso, pelo menos dentro do seu mundo pessoal. Tá? Então, quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento, pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo. Tá? Então a ignorância ela tem que ser realmente erradicada. Igual Krishna com Arjuna, quando ele chegou, não tinha papo, não tinha barganha. Krishna até tentou, né, convencer Duryodhana a aceitá-lo,
A Duryodhana representa o falso ego, a ignorância. Ele não quer saber de Deus. Ele quer destruir os Pandavas, que representam a força espiritual. Eles querem conquistar o mundo, senhores do mundo, né? Os maravilhosos, incríveis, poderosos, famosos, ricos, podem tudo. Imagina, essas pessoas vão tudo para o limbo depois da morte física. Né? O limbo é para um umbral, para mundos infernais, que estão fazendo mal dentro de um princípio espiritual aqui nesse mundo. Então, Krishna, quando esteve aqui com Arjuna, ele falou: Arjuna, destrói os demônios, destrói, eu quero que você erradique essa força negativa, antipática à divindade. E Arjuna fez isso, e é isso que você tem que fazer, porque o seu coração tem essas forças negativas e positivas. Mas você não precisa lutar contra os seus demônios, as suas sombras, a sua escuridão. Você não, simplesmente você tem que acender a sua luz. A partir do momento que você se rende a Deus, a escuridão é destruída. A partir do momento que você obtém o conhecimento da Bhagavad Gita, tudo aquilo que é ignorância é dissipado, porque agora você tem o conhecimento. Agora você não tem mais desculpa. Compreende? Não tem mais. Por isso Krishna não está falando aqui, ó, pelo qual a ignorância é destruída. Então, seu conhecimento revela tudo. Assim como quando uma pessoa está tateando no escuro, sofrendo, não sabe para onde ir, não sabe onde está a porta, onde está a janela, ele não sabe o que tem, ele está dentro de uma caverna, né? Fazendo uma elaboração aqui com a caverna de Platão, ele está dentro daquela caverna, aquela escuridão, vendo só aparências, né? Ele está tateando, ele não... Aí Deus fala aqui nesse verso, então, quando você tem esse conhecimento, imediatamente tudo é revelado, ou seja, quando você está dentro da escuridão, com essa cegueira, você não enxerga, aí quando você abre os olhos e há essa luz espiritual, provinda da inteligência que absorveu esse conhecimento, imediatamente tudo é revelado. Você consegue ver, ali está a porta, ali está a janela, isso é feito dessa maneira. Em todas as dimensões, não só nessa dimensão física, você consegue ver os modos da energia material agindo. O que é essa existência material? Quem é Deus? Quem é você? Como o seu corpo humano está se movimentando aqui nessa brincadeira cósmica, né? Nesse teatro universal. E você simplesmente entendeu. E agora você se situa em você mesmo e todos os dias você vai vivendo a sua eternidade. Sat, Chit, Ananda, Sat, a sua eternidade, a sua verdade, a sua existência. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Isso que significa a destruição da ignorância. A libertação que significa o abrir dos olhos. O abrir dos olhos. De deixar a luz entrar na alma para que a alma entenda o que ela está fazendo aqui nesse mundo. Você não tem que viver esquecido eternamente de quem você é. Tá? Quando você entra nesse mundo, há um esquecimento, mas a partir do momento que o conhecimento se infiltra na sua vida, porque você é um espírito e o seu desejo maior é despertar esse amor por Deus, ou redespertar, porque esse amor ele é eterno. Quando você desperta esse amor, quando você sente o sabor da presença divina, e sente ele conversando com você, realmente te usando em serviço devocional, tudo se torna perfeitamente claro para você. E você entende, agora eu estou aqui nesse mundo material, mas na verdade eu vivo no reino de Deus, que é tipo um embaixado do mundo espiritual que está aqui agora no meu coração místico. É simples assim. Não há complicações. Você está sempre em harmonia e bem, aonde você estiver, dentro desse contexto da existência material, e vai estar bem-aventurado, em grau máximo, em amor no mundo espiritual. Que é isso que você quer, é isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Ele está te convidando a você retornar à vivência real.
onde o Mestre Cristo falava do filho pródigo, né? O filho pródigo chegou uma hora que ele reconheceu que ele, sendo o filho do rei, escolheu viver uma vida miserável por algum motivo, né? Isso é interessante também. Só que ele esqueceu que ele era o filho do rei. Até que um dia o rei chegou, mandou uns súditos dele, né, que representam os devotos avançados, ou mestres, para explicar para ele, ó, você é filho do rei, você não precisa viver nessas condições de lamentação, depressão, estresse, ansiedade, medo, pobreza, miséria. Você não precisa viver isso. Você é filho do rei. Então ele teve, né, um insight e voltou para o mundo espiritual. E ali, né, o pai, né, o rei, fez uma festa para ele, né? E é isso, Krishna vai fazer uma festa quando você voltar para o mundo espiritual ou quando você despertar aqui mesmo nessa vida. Sua vida vai ser uma espécie de festa interna, tá? Um céu, né? É o reino do céu, né? Então, seu conhecimento revela tudo, imediatamente. Assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Então, esse é um exemplo maravilhoso, né? Se você vive na noite, às vezes tem uma luzinha da lua, mas a mesma lua da lua é a lua do sol. Só que a luz da lua é como se fosse a luz na alma ainda, né? Tem corpo, mente, alma e espírito. Então, a luz da lua representa esse conhecimento, ainda que você está começando a ver na escuridão as formas, mas não assim de visão tão perfeita. Então, vendo a luz da lua, você começa a falar assim, mas quem é que está iluminando a lua? Aí você começa a ter uma diretriz na noite da alma, né? A noite da alma que eles falam. E aí, nessa noite da alma, você começa a ver as coisas, às vezes de uma forma, né, não tão nítida, mas você começa a ver. Que é quando você ingressa nessa rendição a Deus, no cantar do santo nome, a sua alma vai começando a ter uma percepção mais noturna, assim, vamos dizer. Aí você vai, nesse tempo, né, a noite vai se tornar dia, então o sol vai aparecer para você. Agora, se você não vai para essa luz, né, da lua, que a gente está fazendo a analogia aqui, você vai dormir, aí no outro dia você acorda no quarto escuro, no seu quarto escuro, no seu sonho. Então tem que buscar essa luz, assim como o lótus, né, ele sai lá da lama e sobe pela água e vai, as suas pétalas vão em direção ao sol, eles estão buscando o sol. Então esse sol é o nosso coração místico devotado a Deus. Essa chama trina, né? Poder, amor, sabedoria. Aí você adquire o poder do Espírito, o amor do Espírito e a sabedoria do Espírito e atua nesse mundo como uma força crística para falar para as pessoas além desse conhecimento que é manipulado, que esse conhecimento que é mal interpretado pelas pessoas que ainda estão na escuridão ou que estão querendo manipular a humanidade, e essas pessoas são realmente os assim chamados demônios, né? Os hipócritas, os fariseus e saduceus. Então você tem que caminhar em direção a essa luz com toda a determinação e convicção. Então Krishna dá um exemplo muito bom, né? Assim como o sol ilumina todo dia. Quando você está com Deus, você está caminhando diretamente sob a luz do sol, vendo tudo, vendo a mente das pessoas, vendo como a energia do mundo está atuando sobre cada um. Quando a pessoa se aproxima de você, você já sabe o tipo de energia daquela pessoa, né? Mas você não vai usar isso para dominar as pessoas como fazem alguns assim chamados magos negros, né? Você observa as pessoas, o nível de pergunta delas, você sente a energia curiosa delas em relação a Deus, se elas realmente estão com vontade de entrar nesse reino espiritual, ou simplesmente são perguntas curiosas que não levam a nada. Você vai vendo tudo.
E Deus vai estimulando o seu coração a se posicionar diante de cada pessoa, de cada lugar, de cada situação, de uma forma, né, totalmente iluminada e concisa e forte para você cumprir o serviço dentro, né, da sua escolha de alma. A cada momento você está escolhendo aonde você quer ficar, tá? Então, enquanto a pessoa ainda está na luz da lua, ela entende teoricamente, ela tem algumas pequenas realizações, ela pode voltar a cair de novo na escuridão, certo? Mas se você está brilhando na luz do sol, então não há possibilidade de escuridão. No Bhagavata tem um exemplo muito legal assim que diz que o conhecimento das pessoas especulativas são como vagalumes tentando brilhar diante do sol. Na escuridão pode ser que a luz do vagalume tenha alguma relevância. Porém, quando você está na luz do sol, você olha a luz do vagalume assim, tentando demonstrar-se, né, assim, diante do sol com a luz dele, e você não entende, não, você tem que se render à luz do sol. Apaga essa luz de vagalume porque é uma luz da noite. Que é esse conhecimento limitado espiritual que as pessoas têm. Então você tem que ser um devoto puro, andar sob a força desse sol divino que está no seu coração para você expandir essa luminosidade de alguma forma para aquelas pessoas que estão em ignorância e em escuridão. Mas sem impor nada, você simplesmente pede para que elas abram os olhos. Agora, se elas não querem abrir os olhos, naturalmente você vai ter que respeitar a posição delas, né? Mesmo que haja nesse sentido, né, de você rejeitar esse conhecimento da Bhagavad Gita, você vai ter uma vida bem miserável, espiritualmente falando, né? Com sofrimento psicológico, emocional, com certos conceitos que sempre, como a gente vê aí no mundo, né? Como as pessoas estão, aí tem que tomar muito remédio, ou a pessoa toma drogas, ou a pessoa fica violenta, tem uma ideologia que vai lutar por aquilo, ou vai ficar associada a um partido político, a uma religião determinada, e tem o fanatismo, aí tem todas as dogmas, tem essa loucura toda, que é uma forma da pessoa tentar se posicionar de alguma forma nesse mundo, só com essa luzinha da lua. Então você tem que se render ao Sol Supremo. E quem é o Sol Supremo? É a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que é igualzinho ao santo nome de Deus. Quando você está cantando esse Maha Mantra, o sol está brilhando através do verbo. Através do verbo você está Hare Krishna, Hare Krishna. Mas isso é difícil de entender para quem só tem o campo intelectual, né? Ela não se rende. Ela pode até entender, mas ela não se rende. Os ouvidos dela não são ouvidos que ouvem e os olhos dela não são olhos que veem. Mas tudo isso vai ser uma possibilidade factual, né? Simples para você, se você se render a Deus. Só isso você tem que fazer. Renda-se a Deus. Hoje, agora. E saia dessa escala de tempo linear que está te levando para mais e mais ignorância. Quando você se ilumina, você se situa no eterno. Não tem mais esse contexto temporal, né? É a cadeira, peraí, deixa eu ajeitar, porque aí para de fazer barulho. Vai. Que ela foi buscando. Então viva nessa plenitude, né? Esse é o nosso pedido. Vou falar o significado rápido aqui de Srila Prabhupada, que é um devoto puro, enviado por Deus, para nos dar também essa facilitação do entendimento desse verso, tá? Aqueles que se esqueceram de Krishna, com certeza devem estar confusos. Mas aqueles que não estão conscientes
aqueles que estão em consciência de Krishna, não estão nada confusos. No Bhagavad Gita afirma-se que Sarvam Jnana Plavena Jnanagnihi Sarva Karmani e Nahi Jnanena Sadrisham. O conhecimento é sempre tido em alta estima. E que conhecimento é este? Consegue conhecimento perfeito quem se rende a Krishna. Como diz no 7º capítulo, verso 19, Bahunam Gyamanam Te Gnanavam Mam Prapadyate. Depois de passar por muitos e muitos nascimentos, quando alguém com conhecimento perfeito se rende a Krishna, ou quando alcança consciência de Krishna, então tudo lhe é revelado, assim como durante o dia tudo é revelado pelo sol. Então aqui nesse verso 19, o próprio Deus está falando, você está passando por muitos nascimentos, mas quando você tem esse conhecimento perfeito, aqui que a gente está falando, da Bhagavad Gita, você vai se render a Deus. É isso que ele está falando, você vai se render a mim, quando você tiver o conhecimento perfeito. Então, agora que você tem o conhecimento perfeito, né? Renda-se a Deus. Pronto. É isso que você tem que fazer. Ou você vai ficar nascendo várias vezes nesse mundo em ignorância, se rendendo à Maya, à energia da ilusão. Maya é facilmente transponível quando você se rende a Deus. Eu sempre dou aquele exemplo do cachorro bravo, né? Você nunca pode encontrar o dono do cachorro se você não passar pelo cachorro bravo, que representa a Maya. E o dono é Krishna, né? Mas se você conhece Krishna, Krishna ele manda o cachorro ficar quieto, né? Para você entrar no quintal dele e se encontrar com ele. E você até faz amizade com o cachorro depois de um tempo. Você faz amizade com Maya. Porque Maya é só uma serva de Krishna também. Mas Maya é muito brava para quem negligencia o seu dono, né? Krishna. Ok? O ser vivo se confunde de muitas maneiras. Por exemplo, quando descaradamente julga-se ser Deus, ele na verdade cai na última armadilha da ignorância. É porque hoje está muito em moda, né? A pessoa fala, eu sou Deus. Não, você é uma parte integrante de Deus, é uma energia de Deus. Você é Deus nesse sentido qualitativo de energia, mas Deus é um só, Deus é Krishna. Mas a filosofia de hoje, nesse mundo demoníaco, é que você é Deus. Tá? Mas tem que entender como você é Deus, né? Vós sois deuses, dizia o Mestre Cristo. Então tem que entender isso. Como que você é Deus? Você é Deus como energia, como uma parte dele. Tudo é Deus. Você também é Deus, mas não é Deus no sentido de ser Deus, a fonte suprema de tudo. Essa fonte suprema, a causa de todas as causas, é revelada no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna. Por isso que a energia se rende ao energético. Nós temos que nos render à nossa fonte suprema, que é Deus. E aí nós vamos agir divinamente em qualquer lugar onde estivermos, como energias perfeitas de Deus. Tá? Isso é todo o segredo, isso é a base da rendição. Rendição significa que você age com essa consciência espiritual divina. Então ele está falando aqui, ó, se o ser vivo é Deus, então como pode se deixar confundir pela ignorância? Será que Deus se deixa confundir pela ignorância?
Sendo assim, então, a ignorância, chamada Satã, é maior do que Deus. Porque os impersonalistas têm uma forma de dizer que nós somos Deus, mas nós estamos... Deus cria o passatempo de que nós estamos iludidos. Ele mesmo está se iludindo nesse mundo. Assim. Isso é impossível. Deus é a consciência suprema. Jamais se ilude. Quem se ilude é a energia de Deus. Também ela pode sair da ilusão a hora que ela quiser, a partir do momento que ela retornar à consciência divina. Tá? Então vamos nos ater a isso aí, que tem muita informação que pode ser armadilha muito grande para o falso ego. Né? Imagina, o falso ego ele quer ser Deus, ele não quer se render a Deus. A mente, né, que está vivendo na ignorância, ela não quer se render a Deus. Ela quer ter todo o poder, né? Isso aí se reflete no mundo normal, na atitude das pessoas, em todas as ramificações das áreas humanas, né? Religião, na sociedade, na filosofia, na política, no esporte, né? A pessoa quer ser sempre adorada, né? Ela não quer adorar a Deus. Isso é o falso ego. Então é a última armadilha. Eu sou Deus, nesse sentido assim, maiúsculo, né? Então você é Deus no sentido minúsculo, tá? Daí se pede a humildade. Só os humildes vão receber essa percepção divina. O verdadeiro conhecimento pode ser obtido de alguém que esteja em perfeita consciência de Krishna. Portanto, é necessário procurar semelhante mestre espiritual genuíno e, sob sua orientação, aprender o que é a consciência de Krishna. Pois a consciência de Krishna, na certa, afastará toda a ignorância, assim como o sol afasta a escuridão. Mesmo que alguém talvez tenha pleno conhecimento de que não é este corpo, mas sim transcendental ao corpo, ainda assim, talvez ele não consiga discriminar entre a alma e a superalma. Né? Superalma é a presença de Deus dentro do coração de cada um. E a alma é o espírito se expressando através da experiência dessa forma humana, seja esse ser humano no seu grau mais denso ou mais sutil. No entanto, ele poderá conhecer tudo muito bem se tiver o cuidado de abrigar-se no mestre espiritual perfeito, realmente consciente de Krishna, porque o mestre espiritual está representando exatamente essa posição de servo eterno, amoroso, perfeito de Deus. Então, quanto mais você se associa com aquele que está vivendo na verdade de Deus, mais essa verdade é espelhada no seu coração. E aí você vai ficando cada vez mais desperto. Então é muito importante a influência, né, de uma alma nesse mundo que está realmente vivendo abrigada em Deus e servindo a Deus nesse sentido de transparecer essa mensagem para todo mundo. Tá? Não nesse sentido de adorar essa alma, esse mestre, no sentido de você tentar ver a luz que está emanando daquela alma, o conhecimento advindo daquela alma, e você está vendo a vida que aquela alma leva nesse mundo, dentro desse contexto de que ela já está em perfeição divina, né? Sede perfeito como é perfeito o Pai, e essa perfeição é a vida do mundo espiritual, no qual essa alma está demonstrando aqui nesse mundo material. Então, quando você se aproxima de almas avançadas, em consciência de Krishna, essa é a melhor associação. É o que recomenda Krishna, Chaitanya, Mahaprabhu, todos os mestres, né?
Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que vai libertar o seu coração de todas as contaminações, que vai limpar a impureza da sua mente, porque através dessa associação você está sempre ouvindo esse conhecimento, você está sempre cantando com essas pessoas o nome de Deus, você está sempre, né, adorando o divino em locais específicos, que vão te dar sempre esse up espiritual, essa ascensão energética. Já se você se associa com pessoas materialistas, a tendência é você degradar a sua alma, né, e baixar o nível de vibração da sua mente. Porque aí o assunto é só a ignorância, é só reclamação, é só problema, é só escuridão, né? A pessoa pode conhecer Deus e sua relação com Deus somente quando ela de fato encontra um representante de Deus. Porque esse representante de Deus é o espelho daquilo que você deve ser. E já que todo mundo é um devoto puro de Deus, você tem que ver, se associar com um devoto puro para que ele te dê esse entusiasmo de você também manifestar a sua devoção pura por Deus. Então, semelhantes se atraem por semelhantes. Assim como eu dei o exemplo de que você pode ser o botão de uma flor, mas se você se associa com uma flor, você está vendo a sua possibilidade de florescer. Todo mundo vai florescer. Algumas pessoas já floresceram. Se você se associa com essas pessoas, o perfume dessa flor, que representa a pessoa avançada em consciência de Krishna, esse aroma você vai sentir, né? Você vai cheirar essa fragrância e vai entender que essa fragrância é a fragrância da sua flor também. Essa fragrância é o amor a Deus, um amor puro a Deus, prema bhakti. É nisso que todo mundo tem que chegar um dia. Mas aí quando vem uma flor, né, como um mestre espiritual, as pessoas simplesmente querem destruir aquela flor, né, arrancar aquela flor, tirar aquela flor. Incomoda, né? Incomoda, a beleza espiritual incomoda nesse mundo de escuridão. Igual eu estava falando aqui da caverna de Platão, quando a pessoa saiu da caverna de Platão e entendeu a luz que tem lá do lado de fora, e ele veio de novo para mostrar às pessoas, olha, tudo isso aí que vocês estão vendo, essas imagens aí na caverna são ilusão, por favor, saiam, venham comigo, não precisa questionar nada, venham comigo só para vocês terem um mínimo de experiência de como é lá do lado de fora, para vocês entenderem essa fogueira que está gerando essas sombras. E aí as pessoas assim mataram o cara, né? Mataram aquele cara, negligenciaram, criticaram, zombaram dele, falaram, vai embora, ninguém quer saber de você, você é um chato, você é uma pessoa ridícula. Assim, né? Então, quando você se torna uma alma avançada nesse mundo, você tem que ter muita tolerância, muita paciência e deixar que Deus mande as pessoas adequadas para você trocar informações, realizações, tá? Um representante de Deus jamais afirma ser Deus, embora receba todo o respeito que, em geral, se presta a Deus, porque ele tem conhecimento acerca de Deus. Deve-se aprender a distinção entre Deus e a entidade viva. Portanto, no segundo capítulo 2.12, o Senhor Krishna afirmou que cada ser vivo é uma entidade individual e que o Senhor também é um indivíduo. É a pessoa absoluta. Você só vai entender isso quando você estiver vivendo na absolutividade do seu espírito. Tá? Todos eles, né, o Deus e a alma, né, o espírito, todos eles foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão sendo indivíduos no futuro, mesmo após a liberação.
Então, Prabhupada está falando isso aqui porque as teorias impersonalistas dizem que quando você vai se fundir no Brahman, na energia de Deus, e vai perder a sua individualidade, aí você vai se tornar Deus, vai voltar a ser o Deus que você sempre foi, porque o Deus que se colocou em ilusão agora vai sair da ilusão, assim, tipo um malabarismo, né, de filosofia que o próprio Krishna aqui no Bhagavad Gita está repudiando. E Srila Prabhupada, principalmente, ele veio com essa missão de combater essa ideia impersonalista ou nihilista de vazio, né? Você é o vazio, você é um vácuo quântico, tudo aqui é só uma energia que está passando, você não é nada, você é um nada, você é um vazio, e você é Deus, é só uma energia, assim, tudo isso aí mata a pessoa que você é eterna, conforme Srila Prabhupada está falando aqui, né? Então temos que prestar atenção nisso, né? Senão, se você não se aproxima de uma pessoa que está falando o conhecimento puro e real do Bhagavad Gita, com certeza a sua mente vai ser desviada, porque a mente ela quer ser Deus. Eu atraio tudo para mim, eu tenho o poder místico de conquistar esse universo, o universo está em mim, eu sou realmente incrível, conquisto o que eu quiser, eu tenho poder, assim, e negligencia o poder de Deus, a propriedade do Senhor, né, o desfrute de Deus. Ou seja, você vai cair na última armadilha de Maia e vai se dar muito mal e vai sofrer 1 milhão de vezes mais. Mesmo que você obtenha essa realização, após a morte, que você se funde nesse Supremo, quando você se fundir nesse Supremo, você vai ficar muito insatisfeito. Porque você vai entender que você não é nada disso, isso aí é energia Brahman, né? Então você tem que... Você é uma centelha espiritual Brahman, então você tem que se unir ao Parabrahman, a pessoa suprema. E aí você vai ter a realização perfeita daquilo que você é. É isso que todo Bhagavatam, todo Bhagavad Gita está falando. Então Krishna fala, em última análise, eu sou essa pessoa suprema, eu sou Deus revelado, e você tem que se render a mim, e através dessa rendição eu vou me revelando para você. Mas se você não se rende, como é que eu vou me revelar para você se você só fica no intelecto, na mente, na dúvida, na hesitação? Então tem que se render, renda-se a Deus, e Ele vai revelar tudo para você. O sol vai aparecer, os seus olhos vão começar a enxergar tudo. Qual o problema? Mas o orgulho, né, do falso ego, ele prefere criar suas próprias filosofias, ideologias, julgar, criticar, debater. Não tem interesse. Compreende? Não quer o conhecimento revelado, ele só quer o conhecimento teórico. Aí fica debatendo que tal religião fala isso, aquela outra religião fala isso, aquela filosofia lá, grega, filosofia romana, filosofia... Aí entra numa miscelânea. Aí Prabhupada ele fala, essas pessoas são burro de cargas intelectuais, carregadas de tanto conhecimento, e esse conhecimento é o maior empecilho, é a maior ignorância. E você simplesmente se rende a Deus e Deus se revela para você. Você canta o santo nome de Deus, você purifica a sua mente se torna clara. Ah, agora eu entendi, nossa, eu pensava isso, pensava aquilo. Aí você olha uma pessoa, né, falando, aquela oratória, com ar de superioridade, com entendimento espiritual, você vê que aquilo ali não é nada. Não é nada, é um conhecimentozinho insignificante. A pessoa não sabe o poder e a sabedoria que ela tem quando ela está unida ao divino, né? Que é esse sol que ilumina tudo. Imediatamente. É intuitivo o conhecimento, não é intelectual. Você realiza Deus, você já começa a ver Deus em tudo, tudo em Deus. E você entende o que você está fazendo aqui, como você tem que caminhar em Deus, viver em Deus, existir em Deus. E Ele vai também reciprocando com você o tempo todo. E esse é o conhecimento, você tem que andar na sua vida, esteja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, com essa energia do conhecimento.
da sabedoria, da realização plena do divino, que está acessível a todo momento para todo mundo, a partir do momento que você toma essa atitude de que, poxa, quantas vidas eu ainda vou ter que ficar aqui nesse mundo, nessa ignorância, nesse caminhar lento, morno, né, em cima do muro, e não vou tomar a atitude de transcender a minha mente e me situar naquilo que eu sou. Então, Prabhupada termina falando: de noite na escuridão, vemos tudo como uma coisa só. Mas de dia, quando o sol aparece, vemos tudo em sua verdadeira identidade. Identidade com individualidade na vida espiritual é conhecimento verdadeiro. Tá? Então, a identidade espiritual, que se manifesta como essa individualidade eterna, é o segredo para você caminhar nesse mundo tranquilinho, em paz, e pedir a Deus, né, para ter momentos assim como a gente tem aqui, está fazendo uma aula querida, uma inspiração divina, onde eu mesmo estou aprendendo aquilo que está saindo da boca dessa forma humana. Tá? Então eu estou sempre ouvindo. Na verdade, quando eu faço uma aula, eu estou fazendo a aula para o meu espírito. Eu invoco a presença divina para que ele me inspire através do conhecimento do Bhagavad Gita. Já que eu pego o conhecimento do Bhagavad Gita, eu fico imbuído da força espiritual divina, já que o Bhagavad Gita é a manifestação literária de Deus, diretamente. E aí Deus ele vai se reformulando em nosso coração, falando, vamos dizer, um conhecimento com exemplos atuais, né? Que Prabhupada na época tinha uma realidade material diferente. E a gente vai pedindo, né, para todas as almas que, por favor, despertem, tentem meditar pelo menos 10 minutos por dia, leiam pelo menos um versinho do Bhagavad Gita, significado lá de Srila Prabhupada, tentem cantar pelo menos uma volta de Japamala, 108 continhas, uma voltinha dá uns 12 minutos, com atenção, com devoção, e façam isso, essa prática constante, que aí a sua mente vai com essas vibrações, com essas informações, né? Tentem ouvir uma aulinha de vez em quando. Tem muitos devotos que estão aí falando de Krishna no Bhagavad Gita. E aí vocês vão ver o resultado. O resultado é que você vai abrindo os olhos progressivamente até que você vai clarear, né, a sua percepção plena. E tem mistério, não tem mistério. O mistério é o conhecimento mais confidencial que está no Bhagavad Gita. Isso é um mistério. É quando você entende quem é Deus, que você é um servo eterno de Deus e que você tem que servir a Deus nesse mundo em amor, para que Deus sirva você também em amor. A sua posição de servir a Deus, ela vem de Deus, porque Deus é o servo supremo. Deus está servindo a todo mundo em amor, em felicidade. E você reciproca isso servindo a Deus. Quanto mais você serve a Deus, mais conhecimento, mais expansão de consciência, mais amor, mais felicidade, mais sentido de plenitude existencial, mais harmonia, mais paz, mais alegria, bom humor, criatividade, enfim, tudo surgem as qualidades do espírito. Que o espírito ele é um reflexo, é feito em imagem e semelhança de Deus, né? De Krishna, né? Não assim, de certos deuses que são classificados aí como deuses, mas como a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Ok? Então, aula muito legal, gostei. Espero que vocês meditem mais profundamente nisso e tomem logo a resolução interna de se aproximar desse Senhor Supremo que está no seu coração agora, o Senhor de todo amor, de toda alegria, esperando que você coloque um pouquinho mais da sua atenção no seu coração místico, onde você está presente junto com a super-alma, para
desvendar esse mundo material, para se aventurar, né, seguro, iluminado, nesse mundo que nos cerca. Ok? Muita luz, muito amor, muita paz, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!